Bem, então vamos mostrar agora para vocês como funciona o sistema de locação de pontos ou de algumas outras feições aqui no software Xpad com a estação total. Pelo Xpad ser um software que é bem versátil, você consegue navegar entre as abas e dentre todas as abas praticamente você consegue selecionar o que você precisa para estar locando. A mais clássica é a própria locação direta no CAD, que é onde você está visualizando as informações e selecionando ali com mais precisão o que você tem, né? No entanto, a gente tem aqui, né, a parte de levantamento e a parte de locação. Você observa que aqui a gente tem tudo separado, né? O que você tem para alocar, por exemplo, pontos. Então eu clico em pontos, aí eu posso selecionar ali pontos topográficos, que é os pontos aqui que eu tenho do meu levantamento. Então eu vou aqui na opção ponto, venho aqui pontos topográficos, seleciono aqui o que eu preciso locar. Então agora eu vou voltar, né? Tem outras opções aqui de locação também por essa tela aqui, né, própria de locação, automático pela posição do ponto, definir na lista de pontos, né, posso buscar aqui e pelas coordenadas também, né, posso definir a coordenada do ponto para poder avançar e demarcar. Então vou voltar aqui, tem a opção por distância, né, através de um ponto e uma distância que você informa aqui para o Xpad, né, deixa eu selecionar aqui qualquer um. Então eu tenho aqui um ponto selecionado, posso dar a distância para esse ponto, vertical e um multiplicador. Então se eu voltar aqui eu tenho a opção de locação de objetos também. Então por exemplo eu posso selecionar uma linha, né? Eu troco aqui quem é o ponto 1, ponto 2, avanço, ainda posso colocar o offset, por exemplo, né? 0.5 aqui. Então eu vou colocar meio metro daquela linha que eu criei. Posso jogar aqui para o outro lado também, se for o lado ao contrário. Posso colocar desnível também, se eu precisar. E multiplicador. Vou voltar aqui. Tem a opção de estação e offset, locação de talude, né? Também eu posso demarcar já um talude em campo, né? Seleciono aqui o alinhamento, dou um próximo, coloco as informações aqui ao longo do eixo, o intervalo de quanto em quanto eu vou marcar. Se eu quero colocar com offset, né? Para esquerda ou direita e com desnível, né? Também posso. Avanço. Então o Xpad já me mostra aqui a opção de corte a aterro. Conforme eu vou medindo, ele já vai me dando essas informações. E na tela aqui do levantamento, né? Se eu mandar medir algum ponto aqui para direito, a gente já tem aqui, né? A informação de quanto tem que ir, quanto tem que voltar para um lado para o outro e a porcentagem. Vou voltar aqui, né? Voltar mais uma vez. Temos opções de taludes automáticos, superfície e relatórios. Porém, além dessa tela de locação, eu também posso locar o ponto através aqui da minha aba obra, dentro de pontos, medições e códigos, caso eu já tenha importado aqui os pontos para dentro. Selecionar aqui qualquer ponto que eu queira, por exemplo, 102, e aqui no canto já me habilita a opçãozinha de locação. Então eu vou lá e clico. Então eu já entro direto na tela de locação. Posso voltar aqui também, selecionar aqui nos pontos medições de códigos pontos de referência, pontos de medidas, né? Normalmente os pontos de locação a gente utiliza mais aqui dentro dos pontos de referência, que é quando a gente importa aqui para dentro. Mas, se eu precisar, eu posso colocar por aqui também. Então vou voltar aqui. E a forma mais clássica aqui embaixo, né, na opçãozinha CAD, a gente pode clicar e abrir diretamente a opção do CAD para a gente visualizar os pontos, né? Então tem aqui os pontinhos que eu tenho na minha obra. Se eu selecionar aqui, por exemplo, ponto 103, já me habilita aqui embaixo, no canto inferior, a opção locação. Então aqui basta eu apertar, que aí o Xpad volta para a tela de locação aqui, para eu poder demarcar. Bom, estando aqui dentro da tela de locação, como que funciona, né? Nós temos aqui no canto superior o sistema de volume, né? Que você pode ligar e desligar, se você não quiser os BIP, né? As informações de locação. No lado dele é uma opção que a gente tem quando a gente loca com estação robótica, por exemplo, né?
que a gente pode selecionar se é em relação ao alvo, né? Por exemplo, aqui no primeiro botão, eu estou locando de frente para a estação e comandando pela coletora, né? Então ele inverte a posição aqui dos nossos ângulos, né? Para a gente saber onde a gente está. Quando você está com o Exped na estação total, então você deixa selecionado a pessoa do lado da estação. Se você quiser locar através do norte também, você pode mudar ali, né? No outro cantinho em cima a gente tem a setinha aqui que a gente muda a visão gráfica, né? De onde está a estação. Tá ali no cantinho, deixa eu rotacionar aqui, ó. Tá vendo? A setinha azul aqui, ó, tracejada, é onde está a estação girando. Você pode ver aqui graficamente se você está virando para o lado do ponto, né? Então vou voltar ali para o outro modo de visualização. Vou rodar a estação também novamente. Ó, vocês observam que a seta dela vai rodando junto. E a gente observa aqui embaixo, no cantinho, deixa eu apontar a seta da estação para mostrar ali, ó. Naquele canto ali embaixo é onde a gente observa o ângulo que precisa ser zerado, né? Então eu estou aqui no caso locando o meu ponto 103, tenho as informações de azimuth dele, e o que eu observo aqui para poder encontrar esse ponto é aquele valor ali, que está no 140 e alguma coisa. Eu vou girar a estação até ele zerar. Então vou apertar, vou girando, vou girando, vou girando, vou girando. Então tá mais ou menos por ali. Então aí sim, né, a gente tenta zerar ali o máximo possível e aperta o botão medir. De volta. Mede e te informa agora o que você precisa fazer. Visualmente ali, 60 centímetros para frente, 5 centímetros para o lado, tá? Eu estou aqui sem muita precisão, então eu estou dando um exemplo aqui. Deixa eu tentar ver se melhora um pouquinho. Medir novamente. De volta. Você vai tentando ajustar aí. Deixa eu virar mais um pouquinho. Medir. De volta. Ela vai se aproximando aqui do... Acho que eu exagerei aqui agora. E aí a gente vai comandando aí o operador que estiver no prisma para ele avançar ou afastar aqui até zerar a distância aqui, né, linear para frente e para trás. E no nosso caso aqui a gente está praticamente zerado o alinhamento, tá? Então a gente vai apertando medir sempre aqui do lado para poder ir vendo essas informações e passando lá pro operador. De volta. Beleza? Então a gente tem aqui no cantinho as informações aqui de distâncias, desníveis e a coordenada ali do ponto que acabou de medir. Beleza? Se eu quiser trocar de ponto, então eu posso apertar a setinha aqui para cima, né, que ele vai para o próximo ponto. Ou eu posso voltar aqui no botãozinho de ponto. Aí eu escolho, né, eu defino se eu quero ir através do CAD novamente, se eu quero ir pelos pontos topográficos, os pontos de referência, ou criar um ponto aqui agora na hora para poder marcar. Então, vou aqui no CAD, por exemplo, e seleciono um outro ponto agora. Então, 102. Vou aqui, seleciono 102 e faço o mesmo procedimento, né? Observe que ali embaixo está 40 graus. Então, novamente, vou rotacionar a estação até a seta dela ficar alinhada e o meu ângulo ali zerado. Tá? Então, esse é o procedimento clássico aqui de locação de pontos. Então vou voltar aqui, vou fechar o meu CAD, aqui em cima no xizinho vermelho, tá? E esse é o sistema de locação do Exped.